Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler este texto em nome do Senhor Jesus. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém. Vamos tratar um pouco acerca do anticristo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Nosso objetivo é trazer o significado do anticristo, desse termo, mostrar, em segundo lugar, os profetas que falam sobre ele e os autores bíblicos, e em terceiro lugar, trazer uma singela reflexão sobre o anticristo propriamente dito. Pois bem, o que significa o anticristo, em primeiro lugar? Anticristo é uma palavra que vem do grego antikristos. E essa palavra possui 2 ou 3 significados. Primeiro significado, aquele que se opõe a Cristo. Segundo significado, aquele que toma o lugar de Cristo. E terceiro significado, aquele que é contra Cristo. Sobre o anticristo, o apóstolo João nos dá 2 definições. O apóstolo João fala dos anticristos propriamente, anticristos no plural, e em seguida o anticristo propriamente dito. Os anticristos que ele fala aqui são os agentes do anticristo que vivem no poder e na influência do anticristo. São tipos e antitipos do anticristo, agentes que trabalham em prol do anticristo. Não é acerca desses anticristos que vamos tratar agora, neste momento, mas sim do anticristo em si. Em segundo lugar, nós precisamos ter em mente mais ou menos quem é que fala sobre o anticristo. E nós temos muitos profetas na Bíblia que falam sobre o anticristo. Profeta Isaías, profeta Daniel, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, tratando dos ensinamentos do Senhor Jesus, e também os apóstolos Paulo e João. Vale lembrar que desses autores que ensinam sobre o anticristo, falam sobre o anticristo e profetizam sobre ele, apenas um fala ou chama-o de anticristo propriamente dito. E esse autor é justamente o apóstolo João. E aqui na primeira carta, capítulo 2, verso 18, ele fala 2 vezes, ou usa o termo anticristo 2 vezes. Capítulo 2, verso 22, ele fala uma vez. E na segunda carta, o apóstolo João, no versículo 7, fala mais uma vez. Então João é o único autor da Bíblia que trata esse personagem como anticristo, aquele que tomará o lugar de Cristo, se oporá a Cristo e é ou será contra
Cristo. Tendo isso em mente, nós precisamos então saber um pouco quem é esse personagem tão enigmático. Quem será o anticristo? De acordo com o pastor Joá Caetano, no seu livro Grandes Temas do Apocalipse, ele diz que o anticristo será um homem superdotado de conhecimento, um especialista em guerras, um grande líder político, um grande humanista que surgirá no final dos tempos com o objetivo de dominar o mundo. Então vamos ver alguns pontos acerca do anticristo propriamente dito. E o primeiro ponto que eu quero destacar acerca dele é acerca da sua apresentação. Como a Bíblia apresenta esse personagem? E nós destacamos aqui algumas apresentações ou descrições que a Bíblia traz sobre ele. Daniel capítulo 9, versículo 26, o profeta Daniel chama este personagem de o príncipe que há de vir. E este príncipe que há de vir tem como objetivo destruir Jerusalém, fazer guerras e grandes assolações. O profeta Isaías, capítulo 51, versículo 13, chama esse personagem de o angustiador. E esse angustiador causará terror, espanto, sofrimento e tribulação aos habitantes da terra. O apóstolo João, na segunda carta, capítulo 1, verso 7, chama esse personagem de o enganador. Aquele que negará a essência de Jesus Cristo e vai tomar o lugar de Cristo e vai negar a divindade de Cristo, de Deus e etc. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,10, diz que ele terá consigo o engano da injustiça para induzir e conduzir a humanidade ao erro e levá-los ao desacerto moral. E a última apresentação que eu gostaria de destacar é que o apóstolo João, em 1 João 2,22 e 2,18, chama esse personagem de o mentiroso. E a sua mentira consistirá em negar a plenitude da divindade de Deus, de Cristo, e tomar o lugar de, entre aspas, usurpar o lugar que por ordem natural seria de Deus. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz que este personagem vai se opor contra as coisas de Deus, vai desejar ser Deus, vai desejar ser adorado, terá um trono de rei, dirá ser divino, vai usurpar o direito da divindade, vai entrar no templo de Deus, parecendo ser Deus, querendo ser Deus. Pois bem, quem é o anticristo? Queremos destacar a essência e o caráter do anticristo no seu âmbito de manifestação, pois ele será um líder político. E nós enxergamos isso quando o apóstolo João escreve o Apocalipse, capítulo de número 13, versículos 1 a 10, ele narra a primeira besta, e capítulo 13, versos 11 a 18, ele narra a segunda besta. A primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta. E o capítulo 13, versículo 1 do Apocalipse diz: E eu pus-me sobre a areia do mar,
e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. O que podemos destacar desse texto? Observe, o apóstolo João diz: pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Mar, em uma profecia, representa ou significa nação. Isaías capítulo 17, versículo 12, profetiza claramente sobre isso. Então, quando o texto diz que ele surgirá do mar, na verdade ele surgirá de uma nação. O apóstolo João prossegue dizendo que subiu do mar uma besta. Essa besta aqui não é um animal literal, mas é um homem. Apocalipse 13, verso 18, o apóstolo João diz: aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Número de homem. Então, tanto a primeira besta como a segunda besta serão 2 homens naturais que surgirão nesses últimos tempos. E o apóstolo João continua dizendo que quando essa besta surge do mar, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. As 7 cabeças aqui representam 7 reis. Apocalipse 17, versículos 9 e 10 respondem isso, dizendo: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Essas 7 cabeças representam o império que ao longo da história se formou, que dominou o mundo. E ao olhar para o cenário bíblico, nós vemos o Egito, que dominou o mundo, a Mesopotâmia, que dominou o mundo. Nós vemos o Império Assírio, o Império Medo-Persa, o Império Babilônico. 5 já passaram. Aí João diz: existe. Quem é que existe? O império que dominava o mundo na época de João, que é o Império Romano. E ele ainda diz: e outro não é vindo. E quando vier, ou seja, ele ainda vai vir. Esse que vai vir é a grande pergunta: quem será esse que vai vir? Esse último império, ao meu ver, será a Turquia. O anticristo surgirá da Turquia. Por quê? Eu apresento as inúmeras razões na nossa pregação há 2 ou 3 semanas atrás sobre a primeira besta do Apocalipse. Por que virá da Turquia? E o que nós precisamos ter em mente, em primeiro lugar, é que tudo na Bíblia está relacionado a Israel. Saindo do âmbito de Israel, temos o quê? O Oriente Médio. Tudo na Bíblia está relacionado ao Oriente Médio. Aí vamos lá. Onde a raça humana recomeçou quando Deus mandou o dilúvio? Monte Ararat. O Monte Ararat está localizado aonde? Turquia. Segunda razão, o anticristo terá que ser descendente de Abraão. Não da linhagem escolhida propriamente dito de Abraão, Isaque e Jacó, mas descendente de Abraão. A Turquia é um país islâmico descendente de Abraão por meio de Ismael, o seu primeiro filho com a escrava Agar.
Terceira razão: as 7 colinas ou os 7 montes descritos em Apocalipse 17 e 9 estão localizados atualmente na Turquia. E quarto e última razão que eu quero apresentar aqui é que a Turquia é aquele rei do norte profetizado pelo profeta Daniel no capítulo 11. E quando nós olhamos para o mapa, existem 2 nações que vão bater mais ou menos ao norte de Israel, que são a Rússia e a Turquia. A Rússia descartamos, pois não é um país propriamente dito islâmico, não está no Oriente Médio, então cabe-nos a Turquia, que geograficamente está localizada em um terço de terra muito específico. Ela faz parte da Europa, parte da Ásia e parte do Oriente Médio também. Todas as profecias e toda a lógica nos leva a entender que esse último rei aqui será o anticristo, será a Turquia, o país do anticristo. Agora o texto ainda diz que essa besta tinha, além das cabeças, 7 ou 10 chifres. Esses chifres, à luz de Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, representam poder, rei ou reinos. Verso 12: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Ou seja, como tudo está voltado ao Oriente Médio, tudo me leva a crer que essas nações serão as nações do Oriente Médio. As grandes e poderosas nações: Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Líbano, Síria, Iêmen, Omã, Afeganistão. E essas nações potencializará o anticristo, a primeira besta, para que ele tenha um poder político, poder mundial. Em suma, o anticristo terá um pleno governo autoritativo, poder para governar sobre as nações, poder para dominar o mundo de maneira extraordinária. Será um homem superdotado, um especialista, um general de guerra, um grande homem, que é apresentado na Bíblia de diversas maneiras, como nós já acabamos de falar outrora. Tendo isso em mente, sabendo que o anticristo será um grande líder político, nós precisamos falar então do seu surgimento. Quando o anticristo surgirá? Essa é a grande questão. E o seu surgimento será no período da grande tribulação. Acompanhe na leitura comigo, por favor, de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A grande tribulação será o cumprimento da última semana profética de Daniel.
Cada semana representa 7 anos e a última semana é justamente o período da grande tribulação. E esse período de 7 anos se divide em 2 partes. Primeira parte, os primeiros 3 anos e meio, chamados de tribulação ou período tribulacional. E o segundo período, os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, grande aflição propriamente dita, onde virá o anticristo com todo esse poderio. E o Senhor Jesus ratifica essa profecia de Daniel no capítulo 24, verso 15 de Mateus, dizendo: quando, pois, vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Então esse quando aqui, profetizado pelo Senhor Jesus, marca o período da sua manifestação, que está no lugar santo, ou seja, o templo, Jerusalém, a capital, o templo sede do anticristo. E o que é que Daniel diz? Capítulo 9, verso 27, parte B. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Será os 3 anos e meio, onde o anticristo colocará suas unhas de fora, se revelará na sua plenitude para a humanidade, e começará o grande e terrível período tribulacional. E então, queridos, precisamos entender uma coisa muito importante sobre o anticristo, que é acerca da sua manifestação. E a sua manifestação é profetizada pelo apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, na verdade, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 2 aos Tessalonicenses. Veja aí, vamos ver a manifestação do anticristo, do iníquo. Capítulo 2, versículos 3 em diante. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no trono, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então note que até esse versículo o apóstolo Paulo marca 3 manifestações do anticristo. E lembre que anticristo significa aquele que se opõe a Cristo, que toma o lugar de Cristo, que imita a Cristo. Da mesma forma que Cristo se manifestou em 3 formas, em 3 ocasiões, o anticristo se manifestará em 3 formas. Cristo se manifestou ao mundo, primeiro no seu nascimento, aos magos do Oriente, segundo, aos doutores no templo em Jerusalém, e terceiro, no seu batismo no Rio Jordão por João Batista, quando ele é revelado à humanidade de maneira geral. Então o apóstolo Paulo fala da primeira manifestação do anticristo,
Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o anticristo vai se manifestar, ele vai nascer, ele vai vir ao mundo. Nesse primeiro instante, nós vamos estar na terra ainda. Porque de nenhuma maneira ninguém vos engane, porque vai vir a apostasia e vai se manifestar o homem do pecado, o anticristo. Então nessa primeira manifestação a igreja ainda estará na terra. E nessa primeira manifestação, o que é que ele vai vir? Como é que ele vai vir? Como o primeiro cavalo branco. Onde ele vai falar da paz, vai pregar a paz. Onde ele vai mostrar ser o homem, o cara, e vai fazer de tudo para conquistar a humanidade. Segunda manifestação do anticristo está no versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Já essa manifestação, já é a manifestação onde ele estará prestes a se revelar de maneira total à humanidade. O apóstolo Paulo diz que existe um que detém. E a pergunta é: quem é esse que o detém? A Bíblia Day mostra 3 opções: governos, o Espírito Santo e igreja. O governo não pode ser, pois ele será um líder político. E Apocalipse 13, verso 1 diz que 10 reis estará com ele, reis estarão com eles, vai politizá-lo. Então sobra o Espírito Santo e a igreja. A igreja não tem poder para segurar a manifestação do anticristo. Então o Espírito Santo sim, porque ele é Deus. E se o Espírito Santo está detendo, então é porque o anticristo não pode dar as caras à humanidade agora e dizer que é o que ele será. Mas quando este for tirado, o Espírito Santo for tirado, consequentemente a igreja também sai. E saindo então a igreja, o anticristo se revela na sua plenitude ao mundo. Versículo de número 9, 8. E então, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Nessa última manifestação, a igreja não mais estará na terra, quando o anticristo vier para implementar o seu reino aqui na terra. E eu afirmo isso porque eu não posso entrar em contradição com as mensagens anteriores, quando a gente afirma que o período da ira, da grande tribulação em si, a igreja não passará. 1 Tessalonicenses 1,10. A esperar dos céus a seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, meus queridos, o que nós podemos concluir neste momento é que todo o cenário já está preparado para a manifestação do anticristo. A ONU querendo unir as nações, líderes de religiões querendo unificar as religiões. Uma única moeda já está sendo implementada, uma moeda digital. Todo o cenário já está sendo produzido para a manifestação final do anticristo. E então, o que nós precisamos
fazer é estar alertas, é estar preparados. Porque o anticristo se manifestará. E nós precisamos conhecer essas verdades do fim dos tempos. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude, e que essa palavra vá e produza o efeito pela qual for enviada, em nome de Jesus. Amém.